aleluia, para as nossas vidas, para o dia de hoje. E aqui o versículo 8 a 9 diz assim: ouvir ou ler o relato de uma testemunha ocular é a única coisa que pode subsistir à presença de alguém nos próprios acontecimentos. João testemunhou os eventos registrados no Apocalipse e os escreveu para que pudéssemos ver e crer tanto quanto ele. Se você leu até aqui e como se os tivesse presenciado, será que você também creu? Então o escritor está fazendo uma pergunta: você leu o livro, leu, você ouviu, mas será que você está crendo? Porque não basta só você ler, você tem que crer. Para morar no céu você tem que crer, porque para muitos é loucura. Você prega uma cidade que não vai ter dor, não tem sofrimento, uma cidade que é ruas de ouro, rio de cristal, tem árvore, as folhas não caem, está lá no Salmo de número 1, que vai falar também sobre essa árvore, que as folhas não caem. Se você for falar para alguém que não tem entendimento, não tem Espírito Santo, ele vai falar: você está louco. E aí, como que você vai pregar para ele? Se não tiver sabedoria, se não tiver, como João, visto de verdade, ou se você só está falando o que você viu de outra pessoa. Mas se o próprio Deus não ministrou no teu coração, você está pregando o que outro irmão falou, que outro pastor falou, mas você não tem experiência nenhuma, você não leu a Bíblia, mas você está falando como que você viu. E aí ele vai confrontar com você e você vai falar o quê? É verdade. Por isso nós precisamos ter testemunhos. Nós não podemos viver testemunho dos outros. Cada um tem que ter o seu testemunho e a tua própria experiência. E João tem o seu testemunho e a tua experiência, porque ele foi para a ilha. Ele está falando do que ele viu. Ezequiel teve um testemunho quando ele, lá no capítulo 47, versículo 8, vai dizer que quando Deus leva Ezequiel para caminhar sobre as águas, ele está falando que foi ele. Ele está falando assim: eu vi. Ele não está falando que o irmão... Claro que tem muitos testemunhos que você fala de outra pessoa que ajuda muito, mas o que Deus quer é você. Verdade. Nós precisamos ter experiência com Deus. Nós não podemos viver de testemunho dos outros uma vida inteira. Por isso que Deus levou Ezequiel no meio do vale. Por quê? Para ele ter palavra, para ele ter testemunho, para ele falar do que ele viveu, não do que ele ouviu. Porque quando alguém for te confrontar, você fala: mas eu vi, eu vivi. Quando eu for pregar, olha, irmão, Deus vai te curar da coluna, Deus vai te curar da depressão, Deus vai te curar da asma. Não foi porque o pastor pregou para mim, porque alguém falou, não foi porque eu vivi. Deus me curou da asma, Deus me curou da coluna, Deus me curou de várias enfermidades. Então eu não vou pregar para o irmão e falar assim: irmão, Deus vai te curar da coluna, porque eu vi quando Deus curou o irmão. Você vai crer mais do que se eu falar assim: ó, Deus te curou da coluna porque Deus curou o irmão quando o outro pastor orou. É claro que Deus cura da mesma forma, mas se eu falar eu fui curada, Deus me curou, o irmão vai crer mais. A mesma coisa, se ele foi curado, ele falar: irmão, eu vivi isso, eu sei que Deus faz, eu vou crer mais, porque o Senhor é um testemunho. Então nós, cada um de nós, tudo que nós passamos é para a glória do nome do Senhor, é para testemunha, é para a glória de Deus. Aleluia. Então João está falando de uma coisa que ele viu, Ezequiel está falando, irmão, de uma coisa que ele viveu. E não foi só isso. E o vale de ossos secos, lá no capítulo 37, quantos vales Ezequiel passou para poder pregar, para profetizar, para que hoje nós estivéssemos aqui pregando. Aleluia. Aí então Deus me deu lá a mensagem no livro de Abacuque. O senhor está com ele aberto aí? Ai, meu Deus. Apocalipse, eu procurei para mim. Eu estava aqui, Deus estava falando sobre o livro de Abacuque. Sabe o que Deus estava falando? Que aquele povo estava reclamando de Deus. Aquele povo estava murmurando. As portas estavam fechadas. O inimigo estava tomando conta daquela cidade. E o povo está reclamando. E Deus chama aquele povo para um concerto. E Deus começa a ministrar usando o profeta Abacuque. Presta aqui, irmão. 1, 2.
aqui o profeta Abacuque, Deus está falando aí no meu coração. Quando eu cheguei na casa dele, nos primeiros dias que eu comecei a servir o Senhor. E aí Deus, eu estava aqui, eu falei, Senhor, eu vou pregar no livro de Apocalipse. Depois eu vou para o livro de Ezequiel. E Deus está falando, prega no livro de Abacuque. E ali Deus me dá o livro de Abacuque, manda que eu leia. E Deus falou assim, ó, toda vez que for tirar as ofertas, eu leio o livro de Abacuque. Antes do louvor. Por que, irmãos? Porque a palavra liberta. O louvor liberta, mas a palavra liberta mais ainda. Eu fui curada através do louvor. Eu amo os louvores. Mas a palavra, ela liberta. Então Deus está usando aqui Abacuque. Eu acho que já passou, irmão. Tá minha Zacarias. Eu tive Abacuque 2. Abacuque 2. Já estou encerrando, irmãos. É o versículo 3 que eu quero. 3, 7. Aqui não é Abacuque, é onde é que fala dos dízimos. Malaquias. Ah, sim. Malaquias. Malaquias 3:10. 3:10. Aleluia, Jesus. Malaquias 3:10. Vamos ouvir aquela hora. Malaquias está. Já chego. Vou ler do 7, foi o qual que Deus colocou no meu coração, que diz assim, ó. Desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui foi Deus falando para o povo, olha, vocês estão afastados de mim faz tempo. Vocês estão na minha casa, vocês dizem que me adoram, vocês dizem que me buscam, mas vocês estão longe. Aí ele vai falando, ó, desde os dias de vossos pais, vocês desviaste os meus estatutos e não guardais, então tornai-vos para mim e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Aí o povo pergunta, mas como assim, Senhor? Como? Mas vamos dizer, em que havemos de tornar? Como? Como eu disse na semana passada, nem todos que estão em Israel é israelita. Filho de crente não é crente. Ele precisa aceitar Jesus. Não adianta eu dizer, olha, meus filhos são todos crentes, se eles não aceitaram Jesus, não é porque eu sou crente que meus filhos são crentes. Eles têm promessa. Mas eles só são crentes a partir do momento que eles creem. Então esse povo está perguntando aqui, como, Senhor? Em que nós havemos de se tornar? Aí Deus vai usar, Malaquias fala, roubará o homem a Deus? Todavia vocês me roubais e dizeis, em que roubamos? Aí o Senhor responde, nos dízimos e nas ofertas. Por que Deus fala dessa forma com esse povo? Por que Deus está falando conosco nessa noite? Aí ele fala, versículo 9, ó, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, se toda esta nação. Aí versículo 10 ele fala, ó, trazeis todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja um mantimento na minha casa, e depois fazeis prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que nela haja lugar suficiente para recolher. Essa mensagem o Senhor me deu quando eu aceitei Ele. E um dia o pastor estava falando, o pastor estava pregando e dizia, olha, tem pessoas que fazem campanha para Deus abrir porta, tem pessoas que fazem campanha para Deus curar, tem pessoas que vai de um lado do outro na cidade para receber uma cura. Ele crê. Mas uma coisa ele não faz, obedecer. Obedecer é melhor do que sacrificar. Por quê? Porque se as portas estão fechadas, foi Deus que fechou. Se você está enfermo, foi permissão de Deus. O inimigo não tem poder algum se Deus não permitir. Então quando o Senhor está falando aqui, ó, com maldição sois maldiçoados, porque a mim me roubais sim toda essa nação. Vai orar, já orei. Então ele diz, trazei todos os dízimos à casa do Senhor, para que haja um mantimento na minha casa, ou seja, é na minha casa ou na casa do Senhor. O Senhor está falando primeiro a casa dele, né, irmã Luz? Trazer o mantimento para que é na minha casa, para que depois
depois, né? Ó, na minha casa. E depois? Depois vem nós. Tem pessoas que pensam primeiro nele. Depois é Deus. Se sobrar é Deus. Depois é Deus. Depois. Aí Deus está falando, ó, e depois fazeis prova de mim, diz o Senhor dos exércitos. Aí a gente pede, Deus, me cura que eu vou fazer isso e aquilo. Mas Deus está falando, primeiro você me prova. Mas você está querendo que Deus te prove que Ele te ama antes de você provar para Ele que você merece alguma coisa. Porque na verdade nós não merecemos nada. E aqui Abacuque está falando aqui, olha, depois fazeis prova de mim, diz o Senhor dos exércitos. Aí ele fala assim, eu vos não abri a janela do céu e não vos derramar sobre vós uma bênção tal que não haja lugar suficiente para recolher. Então, se nós quer bênção, tem que dar bênção, né? É dando que se recebe. Então Abacuque está falando aqui que nós primeiramente tem que fazer para o Senhor. E não está falando só de oferta, disso não, está falando é tudo, o nosso tempo. É o nosso momento com Deus. Não é o resto, é o primeiro, a primícia. Aleluia, Jesus. E aqui o Senhor vai ministrando na vida de Malaquias, eu só falo Abacuque, Malaquias, e Deus vai falando, para que o quê? Chega uma hora que a tua casa vai estar, o celeiro não vai faltar, por quê? Porque você está obedecendo. Aí o pastor pregou um dia dizendo, olha, muitas pessoas fazem milhares e milhares de campanhas. Mas para você repreender o devorador, o cortador, o mediador, não é com campanha, é com obediência. Se você fazer o que está na Bíblia, o que é certo, não é precisar você estar atrás de profeta, nem correndo de um lado para o outro, porque você é profeta na tua casa, você é profeta na tua igreja. Você pode chegar para a enfermidade que você está e falar assim, ó, em nome de Jesus eu te repreendo. Eu te repreendo e ela vai embora, porque está na Bíblia. A maldição que veio para esse povo foi por causa da desobediência do povo. O povo fazia casas para eles, o povo enchia o celeiro deles de mantimento, mas ele não levava nada para a casa do Senhor. Eles não faziam nada para Deus, eles não acolhiam os órfãos, eles não acolhiam as viúvas, eles não faziam o que Deus estava mandando no mandamento de Deus. Então, tem coisas na nossa vida que vem que é para nos corrigir, aleluia, é para nos edificar, é para nos moldar, porque para entrar nesse céu aqui que João está falando aqui, precisa obedecer. Obedecer é melhor do que sacrificar. É difícil, irmãos, é difícil. Obediência, você dizer assim, eu faço 100%, é mentiroso, não tem um. Que o dia que nós chegar a 100%, Deus nos recolhe. Mas nós devemos tentar, o Senhor diz, seja pelo menos meus imitadores. Mas o que Deus mais cobra na Bíblia não é o sábado, não é o domingo, não é a sexta, não é 2 mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo a ti mesmo. Quando você ama a Deus, você cumpre todos esses outros mandamentos. Cumpre, você cumpre. Quando você fala, eu amo a Deus, você busca a Deus, esses mandamentos aqui, tudo fica mais fácil, você consegue. Porque a pessoa, irmão, que é apegada no dinheiro, ele pensa 2 vezes. Eu levo, não levo, eu tenho que comprar isso, tenho que fazer aquilo, tenho que pagar fulano. Ou qualquer outra coisa. Eu já fui assim. Mas a pessoa que ama a Deus, ele nunca pensa nele primeiro. Ele sempre vai pensar na casa do Senhor. Ele sempre vai pensar nas coisas do Senhor, porque eu já cheguei, já estou encerrando, já está dando 9h30.